E agora eu te conto que a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, decidiu adiar o início do chamado regime fácil para o dia 16 de março. A mudança era para valer já em janeiro, mas foi postergada. A nova norma simplifica as regras de divulgação para empresas que ainda não estão registradas como emissoras na CVM. E o objetivo é dar a chance para as companhias menores captarem recursos no mercado de capitais de um jeito mais rápido, mais barato e menos burocrático. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Cauê Rezende Mianak, sócio da Pinheiros Neto Advogados. Muito bem-vindo, Cauê. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer conversar com vocês aqui. Prazer é nosso em te receber. Eu queria entender, antes de mais nada, qual o impacto desse adiamento do começo do regime fácil, antes de mais nada. Bom, acho que a principal finalidade desse adiamento é permitir que as companhias, tanto as companhias quanto as entidades que vão administrar o Fácil, possam se preparar para conseguir utilizar todas as vantagens que o Fácil vai oferecer a partir do início do ano. Então, esse adiamento de 3 meses dá aí uma folga adicional para as companhias se prepararem melhor. Perfeito, esse é um ponto importante. E faz sentido levando em consideração esse tempo para as companhias, porque tem algumas que já estavam preparadas para já começar e já estrear agora já em janeiro. Faz sentido sim, porque existem vários procedimentos que precisam ser atualizados, então o Fácil, pela natureza dele, ele transfere para as bolsas de valores várias das funções que antes a CVM fazia para poder tanto organizar o processo de registro quanto o processo de realização das ofertas, então isso requer um período de preparação. Existem convênios que precisam ser assinados definindo quais são os prazos, quais são os procedimentos, como é que vai funcionar todo esse passo a passo. E, obviamente, para as companhias também, quando elas tiverem acesso a todos esses procedimentos, elas também têm que absorver todo esse conteúdo e estarem prontas para fazer os pedidos e seguir as regras assim que elas estiverem disponíveis. Cauê, quais são os riscos práticos e também jurídicos quando a gente olha para esse adiamento especificamente, levando em consideração que a gente tinha essas empresas que já estavam se preparando para entrar no regime entre janeiro, fevereiro? Olha, acho que não traz nenhum risco adicional, acho que é só um pouquinho mais de prazo, e acho que o prazo ele é benéfico, porque permite que as companhias façam pedidos mais sólidos, mais robustos e mais bem preparados para poder entrar no fácil. Então, acho que eu não vejo um risco só no fato de você ter essa pequena prorrogação. Certo. E para que a gente entenda um pouco mais sobre essa mudança e essa prorrogação, eu queria entender se esse adiamento pode gerar algum questionamento ou até exigências adicionais por parte da CVM em processos que já estavam em curso. Não deve gerar nenhum requerimento. Assim, até hoje, como o Fácil ainda formalmente não entrou em vigor, né, ele entraria em Sim. vigor a partir de janeiro, então não tinha nenhum pedido já feito perante a CVM sendo analisado, então não há nenhum prejuízo em relação a isso. E com relação a requisitos também não deve alterar nada, porque todo o restante das normas referentes ao Fácil, elas permanecem inalteradas. Então foram ali pequenos, além da questão do prazo, pequenos ajustes em termos de procedimentos, de como é que vai ser aplicado multa, caso tenha algum atraso. Então, nada que muda as regras essenciais do Fácil, como o processo de listagem e depois tudo que tem que ser cumprido depois que as companhias estiverem já dentro do Fácil. Perfeito. E aí queria justamente que você nos ajudasse a relembrar juntos quais são as empresas que podem se beneficiar agora com esse fácil. Então, a gente tem algumas categorias de empresas. Então, primeiro, o requisito essencial do Fácil é que você seja uma companhia de menor porte. Então, companhia de menor porte é aquela que apresentou uma receita bruta anual inferior a 500 milhões de reais no último exercício social. Então, requisito essencial para o Fácil. O Fácil ele permite tanto ofertas de ações quanto ofertas de dívidas. Então, tanto a companhia que quer entrar no mercado de capitais e seja uma companhia de menor porte, que queira fazer uma oferta de ações ou uma oferta de dívidas, ela pode utilizar o Fácil, como as companhias que já são companhias abertas hoje, mas que cumpram o requisito da receita inferior a 500 milhões de reais, elas também têm a possibilidade de, mediante aprovação em assembleia, fazer a migração para o regime Fácil. Perfeito, para que a gente entenda e deixe cada vez mais claro para o telespectador, qual que é a diferença quando a gente olha especificamente para uma oferta tradicional de valores mobiliários e de uma oferta sob o regime fácil? O regime Fácil ele é bastante flexível, então você pode tanto fazer uma oferta pública tradicional,
por meio do fácil, que é aquela oferta que você tem o coordenador, processo de book building, que segue o rito de todos os IPOs que a gente viu aí nos últimos anos, como ele também permite um procedimento muito mais simplificado. Então, se você for uma companhia de menor porte, você quiser fazer uma oferta de até 300 milhões de reais num período de 12 meses, você pode fazer uma oferta que não precisa de coordenador, que não precisa de vários dos documentos que geralmente são utilizados numa oferta pública, como prospecto, lâmina, e você pode, inclusive, não tendo um coordenador líder, inclusive fazer a distribuição desses valores para os investidores por meio de um procedimento que a CVM chamou de oferta direta, que funciona quase como se fosse um leilão. Então, ela vai criar um sistema em que os investidores podem ir diretamente nesse sistema, colocar as intenções deles de compra, de volume e de quantidade, e a alocação é feita pelo próprio sistema da Bolsa de Valores para a distribuição para os investidores. Então, um regime que pode ser muito mais simplificado para poder permitir o acesso ao mercado de capitais. Eu queria até continuar nessa comparação para que a gente fizesse até uma comparação com relação ao regime fácil, mas também crowdfunding, os mercados tradicionais, para que a gente consiga realmente estipular quais são as diferenças para quem tiver interesse. Bom, o regime de crowdfunding é aquele feito para as empresas com um tamanho muito menor, então ele não é feito via Bolsa de Valores, ele é feito via plataformas cadastradas de crowdfunding. Ele está restrito a um valor de emissão hoje de 15 milhões de reais, então ele realmente é feito para ofertas muito pequenas. Aí você tem o regime fácil, que é o regime intermediário, então ele atende todas as empresas que são grandes demais para estar no crowdfunding, mas ainda são pequenas para estarem no regime tradicional, então ele oferece esse meio do caminho de até 500 milhões de reais, então você pode fazer uma oferta via fácil, sem precisar de coordenador líder, sem precisar de prospecto, de lâmina, podendo fazer o procedimento de oferta direta, em que as pessoas vão diretamente no site da Bolsa de Valores colocar as suas ofertas, limitado aí aos 300 milhões de reais em 12 meses. E você tem o procedimento das companhias tradicionais, que aí você precisa ter um coordenador líder, um procedimento mais organizado, o prospecto, os outros documentos, e acaba sendo a oferta tradicional, geralmente você tem que ter o coordenador líder, é uma oferta que acaba custando mais caro, e você tem que cumprir com todas as regras aplicáveis às companhias abertas, que é diferente do regime fácil, em que alguns tipos de obrigações elas ficam dispensadas. Cauê, outro ponto para a gente conversar também, a gente sabe que tem alguns deveres que as empresas, sob o regime fácil, precisam cumprir especificamente. Eu queria até que você listasse para a gente. Tem a questão da periodicidade de informações também, eu queria entender um pouco sobre esses pontos. Bom, a grande vantagem do regime fácil é que, enquanto as companhias abertas tradicionais precisam cumprir de forma integral com todas as regras da CVM, as companhias que entrarem no regime fácil, elas podem ter algumas dispensas. Então, por exemplo, elas não precisam apresentar informações trimestrais, elas podem apenas apresentar as informações financeiras semestrais e as informações anuais. Elas ficam dispensadas de algumas obrigações de divulgação de formulários mensais, alguns tipos de políticas. Elas podem ficar dispensadas de apresentar o informe de governança que as companhias tradicionais entregam todos os anos. Elas ficam dispensadas também de entregar o informe de sustentabilidade, que é uma obrigação que está chegando para as companhias abertas e que são regras super complexas, então as companhias do fácil também têm esse benefício. E, por fim, o formulário de referência, que é aquele documento super extenso que as companhias abertas tradicionais entregam todo ano. No regime fácil, você pode entregar o que a CVM chamou de formulário fácil, que é uma versão bem mais enxuta desse formulário de referência. E, além do regime, existem talvez, outros mecanismos legais que as empresas podem acessar o mercado de capitais, talvez aí com um custo regulatório mais baixo? Não, hoje para você acessar o mercado de capitais, você tem que usar os mecanismos estabelecidos. Se você quer acessar publicamente, né, o mercado de capitais, fazer algum tipo de oferta pública, você tem que acessar por meio das regras estabelecidas pela CVM, até para estar sob a fiscalização da CVM e ter todas as proteções que essa fiscalização oferece. Perfeito. E aí, diante desse cenário, eu queria até entender a sua avaliação e agora a expectativa para a partir de março, né, o regime fácil. Qual que é a orientação nesse caso para as empresas que se prepararam e agora vão ter que esperar mais um pouco e para aquelas que vão ter esse tempo maior realmente para se organizar? Acho que para as empresas que estão se preparando, aguardar a chegada de todas as regras, porque
Até para você poder ter a visibilidade de todos os requisitos, precisam ser finalizados os convênios das bolsas de valores com a CVM, então lá vai ter requisitos mais detalhados, os prazos e todo o procedimento, então as companhias vão ter a oportunidade de ver essas regras e conseguir estarem mais preparadas, e acho que é um adiamento que vai ser benéfico para que a gente tenha ofertas melhor estruturadas, mais bem feitas e que atinjam o objetivo final, que é acessar o mercado de capitais com segurança e com todas as proteções, tanto aos emissores quanto aos investidores. Muito bem, Cauê Rezende Mianak, sócio da Pinheiro Neto Advogados. Obrigado mais uma vez pela conversa aqui. Volte sempre, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, uma boa tarde.